endocrinologista Dr. Rubens Martins Júnior e Dr. Lorivaldo Minelli, dermatologista. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Mafalda. É um prazer estar com você novamente no seu programa. Boa tarde, doutor. Inicialmente, eu quero contar com a colaboração de vocês, porque nós estamos abraçados na campanha junto ao Hospital do Câncer de Londrina, que você é um dos membros do Conselho Fiscal do Hospital do Câncer de Londrina. Então, você está por dentro da campanha que nós estamos fazendo, que acompanha, que é a doação que cada um vai fazer em números, variando de R$ 3 a 20 ou mais reais, que será debitado na conta de luz de cada participante. Isso é para que possamos dar uma receita mensal, que você sabe muito bem disso, que o Hospital do Câncer tem um déficit mensal de R$300 mil. Muito bem. Na realidade, o que se observa é que não só o Hospital do Câncer de Londrina, mas as instituições que estão ligadas hoje na rede hospitalar e trabalhando com câncer, em decorrência de uma tabela defasada de pagamentos do serviço que é realizado, acaba ficando com um ônus de uma diferença quando você presta o serviço e prestando o serviço na hora da cobrança você tem uma tabela defasada para o pagamento. Você sabe que o material e medicamento utilizado nessa área é muito caro e justamente em decorrência desse custo elevado, esse déficit se faz mensalmente. O hospital atende a 2.500, 3.000 pessoas por mês a nível ambulatorial e faz um atendimento de internamento também permanente dessas pessoas. E como toda instituição que recebe menos do que efetivamente gasta em termos de custo por causa dos custos do material, do funcional, ela acaba virando no negativo. A luta que existe hoje em Londrina também existe em outros lugares e vocês podem perceber o Hospital de Barretos, o Hospital de Jaú, o Hospital do Câncer de São Paulo, o Hospital do Câncer de Curitiba, todos eles têm efetivamente trabalhado buscando, junto à comunidade, minimizar esse déficit que existe, esse déficit operacional que existe. E aqui em Londrina não poderia ser diferente. E que o Hospital do Câncer atende vários municípios, mais de 200 municípios. O Hospital do Câncer de Londrina atende mais de 200 municípios nessa região. Ele é um hospital considerado referência em tratamento do câncer. É um dos poucos hospitais que nós temos a nível nacional com uma qualificação técnica muito importante. Os profissionais que estão lá são voltados, especializados em oncologia, voltados para esses pacientes, quer dizer, tem um corpo clínico que trabalha há muito tempo e que é especializado na área. Então nós temos um atendimento que realmente nada fica a dever a outros centros. Portanto, então nós precisamos da população. Sem dúvida alguma. É muito importante que a sociedade se mobilize. É muito importante que essa região de 2 milhões de habitantes que dependem do hospital entendam a importância dessa instituição. Essa instituição, ela atende há 40 anos a todos os pacientes que lá aportam, pagando, não pagando, com condições de efetivamente o sistema de saúde recolher ou não recolher, todos esses pacientes são atendidos. E existe toda uma estrutura necessária. Os pacientes que vêm fazer radioterapia, quimioterapia, você imagina você fazer radioterapia, quimioterapia em São Paulo, em Curitiba, para poder fazer um tratamento de um câncer? Quantas pessoas têm condições de fazer isso? De se locomover, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo o tratamento nessa situação? Então é só você tentar imaginar Londrina sem o Hospital do Câncer. É impossível, não dá. Nós temos que ter a instituição. E é por isso que é importante a ajuda e a colaboração da comunidade. A comunidade, efetivamente, nessa hora, ela vai fazer a diferença e vai fazer com que a instituição possa se manter. E a gente quer também deixar bem claro que você estará contribuindo diretamente na sua conta de luz, que a Copel vai creditar para o Hospital do Câncer e que muitas pessoas dizem assim, mas eu já contribuo com o Hospital do Câncer porque a ONG tal vem receber na minha casa. Não tem nada a ver com ONG. Não tem nada a ver com ONG. O Hospital do Câncer não telefona para sua casa e não manda ninguém buscar dinheiro na sua casa. É você que procura o Hospital do Câncer. Tem o fone 3343-3300, que é o telefone que está lá aguardando o chamado de vocês que efetivamente resolvam colaborar com a instituição.
Bom, falando em câncer, eu quero aproveitar o doutor Minelli, que é dermatologista. O câncer de pele é um câncer comum? Sim, Mafalda, o câncer de pele é considerado, entre todos os cânceres, o mais comum, né? E isso é devido principalmente ao sol. Sabe-se, hoje isso já tem sido bastante divulgado, que principalmente pessoas de pele clara estão sujeitas ao câncer de pele, principalmente quando se expõem cronicamente ao sol. Isto na nossa área, por exemplo, pessoas descendentes de espanhóis, de italianos, de portugueses, pessoas de pele clara e que se dedicam a atividades como agricultura, pecuária, então se expõem ao sol continuadamente e cronicamente. Essas pessoas, se não tomarem os devidos cuidados, hoje bem já propagados pela imprensa, pelos dermatologistas em geral, eles são sujeitos a adquirirem câncer de pele. Agora, como é que se detecta, doutor Minelli, que aquela pessoa tem um câncer de pele no rosto, ou no braço, ou no nariz? Bom, aí... Como é que começa? Geralmente aquelas manchas escuras que a pessoa, não, isso é da idade. Não é da idade. Essas manchas escuras que aparecem, que a gente chama de melanose solar, são manchas que aparecem após certa idade, mas que dependem da exposição solar que vem desde a infância. O sol tem um efeito somatório. Então, 2 minutos de sol que nós tomamos hoje estão sendo somados a todos os anos do nosso passado e vão somar ao nosso futuro. Então, começa geralmente com aquelas manchas escuras que as pessoas falam, isso é da idade. Não é da idade, é do sol. Então, aquilo não é um câncer, mas é uma lesão pré-cancerosa. Então, toda pessoa que tem esse tipo de mancha, que acha que é da idade, deve procurar um dermatologista. Porque ela não dói. Não dói, não coça, não incomoda, então muita gente acha que mulheres principalmente, acham que é óleo pingado da fritura, não é nada disso. Então essas pessoas estão mais sujeitas ao câncer de pele. E a partir dessas manchas é que podem surgir a maioria dos cânceres de pele. Isso nós chamamos de câncer basocelular, câncer espinocelular. Esses são os mais frequentes. Independente disso, como câncer de pele muito grave, existe o melanoma, que aparece em áreas não cobertas pela roupa, não depende só do sol, mas o sol também estimula. Então toda pessoa que tem uma mancha, que atribui ser da idade, ser da pele clara, ser por aquele motivo, deve procurar um dermatologista ou um cancerologista, no sentido de verificar se é um câncer, ou se é um pré-câncer, ou se é outra lesão não cancerosa. Agora, detectado precocemente, ele é removido? Nós temos 3 cânceres de pele principais. Existem vários que são raros, mas dos principais, o primeiro em frequência é o carcinoma basocelular. Este pode ser curado até com uma pomada, mas de modo geral, uma aplicação de nitrogênio profundo, uma cauterização sob anestesia local, cura o processo. O carcinoma espinocelular é o segundo em ordem de frequência. Uma pequena cirurgia resolve definitivamente o processo. Mais cuidado a gente tem que ter com o melanoma, que é um tumor mais grave, e hoje, devido à precocidade de tratamento, e também essa precocidade não é devido ao médico, e sim devido ao paciente estar mais conscientizado, ele procura o médico desde que a lesão surge. Isso é a maioria das pessoas. Então, procurando um médico numa fase bem precoce, também o melanoma tem sido curado com uma frequência bem grande, o que não acontecia há 30, 40 anos atrás. E esses cânceres de pele, eles são feitos também no Hospital do Câncer de Londrina? Também. Nós começamos nossa carreira aqui em Londrina, trabalhando no Instituto de Câncer de Londrina. No Instituto de Câncer de Londrina tem 3 ou 4 colegas que lidam com essa parte de câncer de pele, e consultórios fazem isso, de dermatologista, e também no HC, nós fazemos isso para o pessoal que nos procura na universidade. Agora, aqueles quando ficam mais profundos, tem retirada de pele, tem que fazer enxerto depois, doutor Minelli? Tem. Felizmente, essa é uma situação que hoje ocorre com menor frequência. Por quê? Porque a pessoa procura recursos médicos mais precocemente. Quando eu cheguei aqui no início das décadas de 70,
Eu vi vários casos com carcinoma bacelar que é benigno por natureza, mas que a pessoa estava com aquele câncer há 17, 20, 30 anos, então aquilo foi se ulcerando, atingindo estruturas mais profundas, de forma que acabaram indo a óbito não pela gravidade do câncer, mas sim por deixar o câncer avançar. Se ele tivesse procurado o tratamento precocemente, teria sobrevivido e de uma maneira muito boa. Existe uma forma de prevenção? Não há dúvida. A Sociedade Brasileira de Hematologia tem feito sistematicamente, no início de dezembro, no primeiro sábado de dezembro, uma campanha nacional de prevenção do câncer de pele. Então, em todas as cidades maiores, por exemplo, Londrina faz isso, nós chamamos a população para um determinado local que a gente escolhe com antecedência e lá nós examinamos paciente por paciente e verificamos aqueles que podem ter câncer, aqueles que já estão com câncer e encaminhamos para o serviço especializado para que faça um tratamento. E também aparecem lá pessoas que nada têm a ver com câncer, mas estão preocupadas com ter determinada lesão. Então isso tem sido sistematicamente feito. Além dessa campanha, hoje reconhecidamente o filtro solar, a nossa grande arma contra o sol. Então, as sociedades de dermatologia a nível mundial recomendam hoje o uso de filtro solar a partir dos 6 meses de idade, para usar a vida inteira. Não é periodicamente ou só no verão? Não, inclusive em dia nublado, né? Inclusive no frio, que a pessoa, o sol está fraco, não é isso. Ele se soma debaixo da pele do mesmo modo que no calor. Claro que a incidência do sol no calor, a intensidade é maior, mas no inverno também. E se a gente somar, Mafalda, o quanto a gente toma de sol durante um ano, essa quantidade é maior do que aquele sol que a gente toma naqueles 15 dias de praia. Tá, só uso na praia. Não adianta, tem que usar filtro solar todos os dias. É verdade. E não é passar de manhã e esquecer. Não, é de manhã e depois do almoço. Pelo menos. Conforme a pele, até 3 vezes por dia. Conforme a profissão, até 3 vezes por dia. Doutor Rubens, eu gostaria de saber de você, nós temos alguma novidade em medicamento para diabetes? Sem dúvida. Estão chegando novos produtos e novas metodologias para auxiliar o paciente diabético a enfrentar essa parada com uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais confortável e menos agressiva. Eu fui checar na farmácia popular a quantidade de medicamentos para as pessoas poderem usufruir da farmácia popular, porque o preço fica desse tamaninho, né? E eu me deparei com 7 medicamentos. Para diabetes, um é a insulina, que praticamente aquele que já está em alto grau não vai usar. E também o glucoformin, só. O resto é demagogia pura, né? Mas deixando isso de lado, que nós não queremos tratar desse assunto, nós vamos falar do que tem de novidade. Vamos lá. Muito bem. Nós temos, estão sendo lançados no mercado alguns produtos que vêm a auxiliar, não só produtos que auxiliam a questão da ação da insulina e a produção de insulina no paciente, que é o paciente chamado tipo 2, que a grande maioria dos pacientes diabéticos 92% dos pacientes diabéticos são do tipo 2, assim como também novos tipos de insulina que vão tornar mais confortável a vida do paciente diabético tipo 1. No caso do paciente diabético tipo 2, hoje existem estudos e o produto já foi testado e está sendo lançado a nível internacional, deve chegar no Brasil no final desse ano. São estudos que evidenciam a ação de um hormônio que é produzido no intestino. Esse hormônio ele tem uma ação sobre o pâncreas e é uma ação interessante porque além dele melhorar a ação da insulina, a melhorar a produção de insulina pelo pâncreas do paciente, ele faz com que haja uma replicação, quer dizer, uma multiplicação das células produtoras de insulina. E se descobriu por acidente, se descobriu isso aí a partir da saliva de um lagarto que existe nos Estados Unidos e que as pessoas faziam hipoglicemia quando eram mordidas por esse lagarto, quando eram atacadas por esse lagarto. Começaram a estudar e chegou-se à conclusão que as incretinas
elas são substâncias que efetivamente acabam estimulando a produção de insulina, aumentando a vida útil desse pâncreas. Normalmente o paciente diabético tipo 2, ele tem diabetes, ele começa com os medicamentos, ele vai fazendo os cuidados em termos de tratamento alimentar, atividade física, hipoglicemia antes, mas depois de um período de 8 a 10 anos, a grande maioria, 80% deles, já passam a ter necessidade de usar insulina, porque a célula pancreática dele se exaure e ele passa a não ter mais a condição de produzir a insulina necessária para ele. No caso dessas substâncias, as incretinas, você consegue efetivamente fazer com que haja um prolongamento dessa vida dessa célula produtora de insulina, e não só isso, também já ficou evidenciado a multiplicação dessas células a nível laboratorial. E isso vem em forma de medicamento? Vem em medicamento via oral. Tem alguns tipos que são testados injetáveis, mas o principal deles é via oral. E pode acontecer do paciente até abolir a insulina ou não? Esses pacientes estão sendo testados basicamente nos pacientes com diabetes tipo 2. Então são os pacientes que ainda não utilizam insulina. Na questão da insulina existem progressos. Nós temos já há algum tempo a insulina glargina, que é uma insulina que você utiliza uma aplicação e ela imita a produção basal de insulina. Nosso pâncreas, você está dormindo, você está durante o dia, ele tem uma produção basal, ele faz um nível basal de insulina. E quando nós comemos, nós temos que produzir mais insulina para fazer com que haja a absorção dessa glicose. Acontece que nos pacientes que necessitam de insulina, eles têm que tomar múltiplas doses de uma insulina de ação rápida ou ultra rápida, que é utilizada justamente nesses horários. Agora vem vindo uma insulina de ação rápida que não é mais injetável, ela é inalável. Então, deve ser lançada também agora no final do ano aqui no Brasil. Os preparos já estão feitos, a divulgação toda já está feita, as reuniões científicas têm sido tratadas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e pela Associação Latino-Americana de Diabetes, elas têm sido ocorrido em torno desse tema. Então é uma situação muito confortável, porque os pacientes que antigamente se utilizavam de 4, 5 aplicações de insulina, porque 2 lentas ou uma lenta e mais 3 ou 4 aplicações dessa insulina rápida, eles vão passar a utilizar a aplicação de uma insulina de longa duração, que seria a insulina glargina. Nós temos aí 2 ou 3 insulinas que podem trabalhar com esse mesmo tipo de perfil, e nos outros horários eles vão inalar, quer dizer, trocam a picada por uma inalação que ele faz antes do café, do almoço, do jantar, fazendo com que o funcionamento, a produção, a aquisição de insulina desse organismo seja muito próximo de quando ele funcionava da maneira correta, da maneira normal, fazendo os picos nos horários certos. Porque a pessoa que é um pouco obesa, que tem aquela gordura localizada no abdômen, que toma insulina, é verdade que diz que a insulina não chega a atingir lá? Se você comparar uma pessoa obesa, não diabética, com a mesma pessoa magra, para metabolizar a mesma quantidade de glicose que ela metabolizaria magrinha com 1 unidade de insulina, ela precisa de 5 unidades de insulina quando ela está obesa. Então a obesidade ela faz com que haja uma diminuição dos receptores de insulina nas células, fazendo com que esse receptor, na realidade, ele é como se fosse o porteiro da célula. Chega a glicose e ela precisa entrar na célula da pessoa. Então, para ela ser utilizada como fonte de combustível. O que acontece? Tem que ter o porteiro lá para abrir essa porta. Esse porteiro é a insulina. Acontece que, quando esse paciente está obeso, diminui o número de porta. Então nós temos o porteiro, que temos a insulina em quantidade grande, nós temos o açúcar para ser colocado na célula em grande quantidade, só que nós não temos porta para colocar a insulina dentro da célula, porque diminui o que a gente chama de receptor. Então tem alguns medicamentos que também atuam, já medicamentos antigos, inclusive um deles você citou, que é a metformina, que atua melhorando os receptores de insulina, fazendo com que essa glicose possa ser colocada para dentro. É por isso que a gente sempre fala, diabético que está obeso não está bem tratado. Porque se ele está obeso, ele está piorando ainda mais o quadro clínico dele, aumentando a resistência à ação da insulina. Às vezes ele produz insulina, mas ela não consegue fazer efeito. Às vezes você até dá insulina para ele, mas você vai ter que utilizar muito mais insulina do que você utilizaria se ele tivesse um peso adequado. Por isso que se preconiza a caminhada, o exercício, para que ele mantenha, ele queime. Fundamental a mudança do estilo de vida no paciente diabético.
A orientação, a educação em diabetes, quer dizer, ele ser bem orientado, ele ter palestras, ele assistir filmes, vídeos a respeito disso, ele passar com um nutricionista, a equipe é multidisciplinar, é nutricionista, o personal para orientar a atividade física, ele tem que ser um paciente orientado de múltiplas maneiras, não só para poder ter um resultado bom, mas para a aderência do tratamento. Né? É muito difícil o paciente mudar o estilo de vida dele. Hoje é a maior luta que existe, tanto nas síndromes metabólicas, da qual o diabetes faz parte também, mas tem uma série de outras situações, como a hipercolesterolemia, hipertensão arterial. Então, a grande luta hoje é a mudança de estilo de vida do paciente diabético, assim como do paciente da síndrome metabólica. Você veja bem, nos Estados Unidos nós temos hoje 50% da população com algum grau de obesidade. No Brasil, se você colocar de sobrepeso acima, você já tem em torno de 25% a 30%. Você tem 18% da população brasileira com obesidade. Já? Já. Só lá no Nordeste que não tem, né? Acho que sim, né? Também. Mas acho que lá no Nordeste também o câncer de pele é mais frequente, né, não, doutor Mineiro? Olha, pela cor da pele, a frequência é grande, mas menor do que aqui no sul. A pele morena é mais resistente. Mais resistente. E lá a pele morena predomina sobre sobre a pele branca, né? Aqui é o contrário, né? Nós temos aqui mais europeus. Mais europeus. Então, embora do ponto de vista de geografia, de clima, lá teoricamente teria que ter uma incidência maior, a incidência é menor do que no sul, né? Exatamente pela cor da pele da nossa população. A Angélica preparou um almoço especial